A nossa segunda palestra, intitulada Armazenamento de Produtos Químicos em Laboratório de Ensino e Pesquisa, palestrado pela professora Patrícia Busco de Vittar. Isso. Um pouquinho da formação da professora graduada e doutorada em Química Orgânica pela USP. Atualmente é chefe técnica do Serviço de Gestão Ambiental e Resíduos do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Química, com ênfase em tratamento de resíduos químicos, sais de piridínio e catálise de transferência de fase. Também ministra cursos de Química Orgânica em pós-graduação. É um prazer recebê-la, professora. Vamos lá. Obrigada. Tá ligado mesmo? Tá? Então tá. Bom dia a todos, quase boa tarde, mas vamos lá. Eu queria começar, agradecendo pela apresentação, agradecendo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma dívida, Kátia, que a gente tinha. Continua tendo, pode cobrar, tá? E eu queria dizer para vocês que, na verdade, para mim é um orgulho estar aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês já há algum tempo e é muito bom, é surpreendente ver o quanto vocês têm progredido. Então, antes estava falando, é passo de formiguinha, tal, tá olhando para trás. Vocês não têm ideia de como vocês têm caminhado bem, com vontade, e eu espero que isso continue, tá? Então, parabéns para vocês antes de tudo, e eu espero, a curto prazo, poder inverter. Então, vocês começaram a fala aqui na mesa falando, estamos trazendo a Marcela, a Patrícia, o David, a gente quer levar vocês para lá, para que vocês se coloquem como um caso de sucesso, tá bom? Pode ter orgulho. Eu vou falar aqui, então, quem já me viu em curso, eu acho que alguns rostinhos a gente já conhece, sabe que eu falo muito, mas eu vou me segurar aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de armazenamento de produtos químicos, dentro de um laboratório de ensino e pesquisa, não obrigatoriamente dentro lá do laboratório onde a gente está, mas pensando aí numa instituição de ensino e pesquisa. Acho que eu vou contar para vocês que, na verdade, eu vendo aqui agora a apresentação da Marcela, se eu tivesse pego o checklist dela, eu teria feito a minha apresentação em um slide, pegando toda a parte de armazenamento. Mas a gente esmiuçou algumas coisas aqui. Então, vamos ver se eu me dou bem aqui. É só isso? Se eu fizer assim de vez em quando, vocês não estranham, tá bom? Mas eu prefiro eu mesma mudar, porque tem algumas coisas que a gente passa mais rápido. Então, a gente vai falar de armazenamento, vamos pensar na questão dos armazenamentos que a gente faz lá nos nossos ambientes de estudo ou de trabalho. E a primeira coisa que a gente deve se perguntar é se, de fato, o que a gente faz, e aí cada um conhece a situação de onde está, é ou não um armazenamento, tá? Então, vamos trazer aqui, algumas situações que de vez em quando vocês podem aí, eu gostaria que não, mas vocês podem e vão se reconhecer e pensar se a gente de fato tem armazéns almoxarifados de produto químico ou o que a gente tem na nossa rotina, Então, eu não sei se vocês estão enxergando bem, dá para pensar, talvez melhore, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma parede de um local de armazenamento. Obrigada, gente. De um local de armazenamento de produtos químicos. Só vão pensando. Aqui é uma sala de armazenamento de produtos químicos que tem água no chão, tá? A água veio de chuva. E a gente vê lá atrás também que tem, de novo, marcas aí, da umidade, tem mofo na parede. A gente tem uma situação mais bonitinha, tem aqui um armário de reagentes, tal. Mas se a gente olhar, tem ferrugem caída ali embaixo, porque as dobradiças estão atacadas e, da mesma maneira, a parede está atacada.
por produtos químicos, né, que lá vieram. Aí temos aqui uma outra situação. Tenho lá, né, meus materiais guardados, eles estão com os seus rótulos já deteriorados, né, e todo o local onde está guardado totalmente corroído, né? Isso se repete em diversos locais, tá? Então, não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida, espero que não, mas vamos nos perguntar. Além, né, da situação em si, nos locais onde a gente coloca. Então, a gente pode encontrar reagente guardado, por exemplo, numa sala de aula, num escritório, ou em cima da bancada, e aí você não tem espaço para trabalhar na bancada, né? Ou aqui com material estranho, né? Embaixo da pia, né? Vou colocar meu material lá ou não? Eu, por enquanto, acho que não estou nem contando o que acontece, mas vocês devem saber. Ao sol, né? Tá lá fora. E essa foto foi tirada na região central aqui do Brasil, um calor, não como o de vocês, mas um calor igual, né? Ou então não, precisa guardar na geladeira, e a gente coloca tudo na geladeira, não estou nem discutindo que tipo de geladeira, mas você abre e você não consegue movimentar nada lá dentro, né? Ou não, eu tenho o armário perfeito, né? Fabricado, idealizado, lá todas as normas para eu colocar o meu material, no caso aqui, inflamável lá dentro. E às vezes eu tenho toda essa infraestrutura, mas eu sei usar, então eu vejo aqui um armário para inflamáveis, onde eu tenho coisas totalmente estranhas dentro dele, né? Então ele tem uma função que vai ser prejudicada pelas outras coisas que eu estou colocando lá dentro, né? Inclusive produtos que não são inflamáveis, então eles não deveriam estar ali. A gente sabe que a gente tem produtos que precisam aí de condição especial de armazenamento, por exemplo, refrigeração. Aí, de novo, a gente coloca os materiais no refrigerador e esquece, né? Ninguém vai lá olhar e tudo mais. E aí, no dia que você vai olhar, você descobre que está assim, né? Então, o que aconteceu com as minhas condições especiais? Tem certos materiais que precisam não de refrigeração, mas precisam de umidade, né? Aí você vai olhar para o seu material, ele deveria estar levemente úmido, é o caso aqui do ácido pícrico, só que você olha para ele, ele está sequinho, tá? Sendo que esse é um material que, se estiver seco, ele é explosivo. Então, eu acho que eu estou armazenando, na verdade, eu tenho um depósito lá de coisas surpresas, né? E da mesma maneira, eu tenho algumas condições que eu preciso respeitar. Eu preciso guardar sódio metálico, tem que estar longe de umidade, mas está num lugar com essa cara aqui. E claro que o produto vai reagir e o frasco vai estourar. Eu preciso colocar os meus reagentes em algum lugar. Onde eu vou colocar? Então, vamos colocar na bancada? Vamos colocar de que jeito, né? Simplesmente a sua bancada é um local para você espalhar as suas coisas. Ou não, vou botar na capela. A capela não é feita para isso, né? Opa, foi demais. No chão, né? Você comentou, né? Tem a gente no chão, a gente acabou de passar por isso, né? Ou então, não, eu tenho uma sala de reagentes, onde eu vou guardar todos os meus reagentes e guardo assim. Se eu entrar aqui, eu consigo localizar alguma coisa, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tem um local de armazenamento de reagentes, mas a gente tem um local de armazenamento de surpresas, de problemas e assim por diante, né? Eu preciso armazenar meu material devidamente acondicionado, né? E quantas vezes a gente não se depara com coisas que as tampas já racharam, ou as tampas, né? No caso aqui a tampa não é inadequada, então meu produto já se vaporizou, está lá na tampa, ou já se transformou em outro, ou já reagiu com do lado. Ou a gente faz uso aí de embalagens inapropriadas, né? Como as da papinha, aqui a gente tem uma de suco, aqui tem pointer? Tem. Ou umas de suco e assim por diante, né? Ou também está lá, devia estar condicionado, mas a embalagem já estourou e a gente não tem noção daquilo, porque a gente não está fazendo um acompanhamento completo. A gente tem que guardar tudo rotulado, né? Marcela aqui falou. Então, está rotulado, está. Eu até hoje não sei se é a Carmen que é tóxica ou se é o Chudes que é, ou se é a gente que está lá, né? Isso aqui são fotos nossas, tá? Nossa instituição. A mesma coisa aqui. Então, o que eu estou guardando, né? Se
Vocês estão falando em inventariar, como é que eu vou inventariar isso? Eu vou dizer que eu tenho o quê? 237 embalagens de não sei o quê. Ou, então, a gente tem coisas com esta situação que está lá guardado no nosso almoxarifado, no nosso armazém e tudo mais. Ou a mesma coisa aqui, com informações incompletas. Tá? Vocês veem que é uma coleção bastante grande, né? Tem a questão da distribuição dos frascos que a gente tem que pensar, né? Então, tá tudo bonitinho lá, né? Tem lá uma salinha só daquilo. Boto tudo dentro da caixa. Aí eu faço o quê? Eu empilho as caixas. Né? Vocês estão rindo, né? Ou faz assim, no lado da bancada. Como é que eu encontro o reagente que eu quero aí? Tá? Então, são situações bastante complicadas. Ou, como é que eu pego aquele reagente que está lá em cima? Né? Tem o David, né? David, ele vai lá e pega. E tem a questão da distribuição não só física, mas da química também, né? Será que eu posso colocar qualquer frasco de reagente um do lado do outro? Então, a gente sabe que não, mas a gente acaba fazendo isso. Aqui eu perdi um pouquinho de nitidez, mas a gente tem lá ácidos e bases juntos que não podem. Aqui eu tenho uma questão, não que o produto não pode estar junto com o outro produto, mas ele não pode estar junto com a embalagem do outro produto, então eu estou guardando alguma coisa que reage com metal, que está corroendo a lata, que está armazenando meu outro produto. Da mesma maneira aqui, né, eu tenho lá uma separação feita, os metais em cima, ácido e base de um lado, ácido e base a gente não deveria colocar um do lado do outro, né, e depois o resto a gente não sabe como separar, aí faz a prateleira dos diversos. Né. Mesma coisa aqui, dois materiais que reagem entre si, não poderiam estar guardados juntos. Né. E como a gente já faz, né, armazenamento, vocês já estão aqui há 15 anos, com certeza vocês têm armazenamento, vocês fazem listas, né? E aí a gente vê listas desse tipo, guardadas dentro de um armário. Se eu preciso de alguma coisa aqui, eu tenho que abrir. Se acontece alguma coisa aqui, eu vou enxergar o que tem lá dentro. Se tiver alguma coisa derramada, vai estragar e assim por diante. Ou, às vezes, a gente encontra listas com esta carinha aqui, que está... a lista está organizada por ordem alfabética, o que, ok, para eu procurar é muito bom, mas se a gente analisar a lista, assim como aqui... eu estou com tudo em ordem alfabética, aqui, ó, P1, 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 quer dizer que a minha ordem alfabética está lá dentro da minha prateleira, e isso não é uma boa prática, porque eu vou colocar materiais que não reagem entre si. Ou a gente encontra listas com essa cara aqui, né, que tem o benzoico ácido, na verdade eu tenho aqui o ácido benzoico, e aí, é o mesmo produto. Então, essa é a melhor maneira de eu organizar. Como é que eu faço? Como é que, de fato, eu sei o que eu tenho na instituição? Vamos supor que eu tenha lá uma questão que eu só posso ter 50 quilos de um determinado produto. Ele tem 5 nomes na minha lista, na hora que eu somar vai dar mais de 50 e eu não vou saber, né, não vou conseguir fazer uma gestão disso. Tá? Então, são coisas aí que a gente costuma fazer. Ou outras pelas quais eu já passei na minha vida. Vamos organizar os nossos reagentes? Vamos. Então a gente tem um armário. Como é que eu faço? Eu vou colocar tudo que tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, na mesma prateleira, porque daí cabe melhor, né? A gente não faz assim com prato, copo na casa da gente. Só que com produto químico, a gente não pode fazer, porque nós vamos ficar naquela outra. Eu não estou pensando se quimicamente eles podem estar um do lado ou não. Ou cria, como a Marcela já comentou lá, a prateleira dos orgânicos, a dos inorgânicos, faz uma separação por classe, sem saber se de fato uma coisa pode estar do lado da outra, né? Ou vai lá na prateleira dos sais, dos ácidos, das bases e também coloca tudo junto. E de vez em quando a gente faz tudo isso ao mesmo tempo, né? Não faz só uma coisa. Então, eu tenho aqui uma situação na qual eu tenho um armazém, um almoxarifado de produtos químicos que tem uma série de coisas equivocadas, né? Vocês veem que eu tenho um problema lá na minha sala onde eu estou armazenando, eu tenho reagentes no chão, eu tenho aí algumas embalagens que eu estou vendo daqui que estão deterioradas, eu tenho embalagens que representam, né, um peso, né? Eu estou pensando que isso aqui é uma estante de madeira, uma ripinha ali, como é que isso vai aguentar? Eu tenho os materiais meio suspeitos, meio que colocados ali do lado e assim por diante. Tá?
Vocês estão com a consciência tranquila? Ninguém se identificou em nada aqui? Né? Vocês não estão sendo filmados, só eu. Então, é a mesma coisa aqui. Isso aqui, inclusive, está... Aliás, deixa eu falar para vocês, todas as fotos têm links para as fontes. Tá? Algumas são nossas, essas não têm. Outras têm as links para a fonte. Isso aqui está como um relato, né, que foi encontrado num dos melhores, ou talvez o melhor químico dentro da Espanha. Então, o cara faz pesquisa de ponta, mas o laboratório dele é assim. Dá para ter credibilidade? A gente pode até pensar nisso, né? Mesma coisa aqui, que eu tenho tudo junto. Eu tenho lá material sem rótulo, um frasco que já está corroído, um frasco que eu não consigo ver o que tem, tem o produto derramado. É uma festa, tudo junto. Tá? E, como eu falei para vocês no começo, né, que vocês têm que ter orgulho de vocês, porque vocês estão arrumando a casa, aí vocês vão falar, mas vocês têm 15 anos, a gente já passou dos 50, estamos com 54, né? A gente não deveria ter uma casa mais arrumada, mas eu vou contar para vocês que a nossa casa nem sempre é arrumada, né? E a gente está sempre numa briga para que as coisas sejam arrumadas, mas nem sempre a gente ganha. Então, só para mostrar para vocês uma situação com a qual nós nos deparamos no ano passado, né? A gente recebeu a incumbência aí de esvaziar armários de reagentes de um professor e estes eram os armários, tá? 8 portas, entre 3,5 metros e 4 de altura, com reagente até lá em cima. Você mal consegue andar. Esses que estão no chão estavam no chão, tá? Então não bastavam os reagentes nos armários, você ainda tem coisas esparramadas no chão e você tem que tirar isso tudo daí, né? Aí a escada que vocês têm é aquela lá que os degraus já estão assim, né? E mesmo assim, no último, a gente não chega lá em cima. Dá para ver a escadinha tortinha aqui? Então, começa tirando do chão. Dá para ver o drama que é estar lá em cima? Né? Porque mesmo essa aqui já é outra escada, não é seguro. Tá? E aqui, só para contar, ó, vai tirando o reagente de lá, já está estourado, cai produto no meio do caminho. Você só tem a surpresa na hora que você tira o frasco do local. Tá? E aí não precisa nem dizer que o material que cai nunca é sacarose, cloreto de sódio, né? Claro que tem que ser alguma coisa pirofórica que reage com a umidade do ar e tudo mais. Por sorte, estava tão velho que não reagia mais. Aí uma visão também de algumas prateleiras para mostrar o deterioramento dos produtos dentro do armário. Alguns frascos que você ali na hora não consegue ler, aí depois você leva para um local, né, de melhor luminosidade. Ali a gente não tinha nem iluminação, nem circulação de ar. Literalmente você pingava de calor, né? Sei que vocês estão acostumados, vocês não estranhar, mas a gente estranhou. Aí depois você vai para um outro lugar, vai ver o que tem lá dentro. E isso aqui está lá ainda, nitrato de amônio, que é um material explosivo, né? Mas a gente manipulou sem saber, porque não enxergava. Tá? Tinha material radioativo lá junto também, que não deveria lá estar. Isso aqui, depois de sair o primeiro armário, quase tudo pronto. Quanto vocês acham que a gente gerou de resíduo aqui? 200? Quem dá mais? A última conta que eu fiz estava em mais de 600. Tá? Então, vamos nos perguntar o que a gente tem. Um local de armazenamento de reagente ou um local de armazenamento de resíduo. Tá? Isso pode ser um armáriozinho, uma prateleira, um cantinho dentro do laboratório de cada um de vocês. Ou pode ser uma situação crítica como essa. Mas a de vocês não deixa de ser crítica, porque é alguma coisa que vocês não sabem, que está lá, que está esquecido e assim por diante. Tá? Então, vamos pensar, né, se aquilo que a gente tem ideia de que é armazenamento é ou não armazenamento. Por que a gente tem que armazenar e por que a gente tem que armazenar de maneira adequada? Né? As pessoas acham que tem que armazenar porque eu preciso guardar para o dia que eu precisar. Certo ou errado? Se esse dia vai chegar ou não, a gente não sabe, e aí os reagentes vão se decompondo, né? As embalagens vão indo e assim por diante. Bom, a gente precisa armazenar de maneira adequada, na verdade, porque a gente tem obrigações legais que a gente deve obedecer.
sejam correlacionadas à segurança no trabalho, à proteção do meio ambiente e assim por diante, né? A gente precisa fazer uma gestão adequada dos nossos produtos, e aí entra até uma questão econômica, porque se cada um de vocês tiver 10 litros de alguma coisa, né, do mesmo produto nos seus laboratórios, e cada um só for usar 5, pense em quanto vai sobrar aí depois, né? Enquanto que se tivesse uma gestão integrada, isso não ocorreria. E se eu armazeno direito, eu também então vou proporcionar aí a minha segurança, diminuindo a probabilidade de acidentes. Por uma questão de incompatibilidade, de decomposição de produto, de um derramamento ou na hora de um incêndio, né? Eu tenho mais coisa lá dentro para alimentar o fogo do que eu poderia ter e acabo tendo consequências mais drásticas, né? E também evitando aí, né, a minimização, a exposição a produtos perigosos. Bom, crente que vocês entendem que isso é um problema, né? E ouvindo que vocês vão fazer um inventário dos reagentes de vocês, a gente vai então chegar ao quê? Na questão do armazenamento, sendo que para eu armazenar, né, a primeira coisa, pode ser na minha casa, se eu vou armazenar, sei lá, vamos voltar para o armário da cozinha, minha louça no armário, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu tenho para guardar naquele armário, e depois eu vou começar a me perguntar quais são os armários que eu tenho. Tá? Então, vou fazer armazenamento, a primeira pergunta que eu tenho que responder é o que eu vou armazenar? O que eu tenho no meu dia a dia, né? O que eu já tenho lá acumulado, guardado, ou o que for. Então, inventariar é o primeiro passo para você pensar em armazenamento. Vocês estão nesse passo. Então, vamos fazer um inventário, vamos fazer isso de maneira segura, completa, né? Todo mundo já arrumou armário na vida alguma vez, né? Normalmente a gente arruma, guarda tudo bonitinho e depois vira para trás e não acha alguma coisa que esqueceu? É assim, né? É a mesma coisa aqui, não pode esquecer nada, porque senão você tem que voltar muitos passos para trás, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é inventariar. Eu preciso saber o que existe lá, quanto existe, onde os meus materiais estão, quanto que eu consumo, né? Com que frequência eu uso, se eles estão ou não no prazo de validade. Aí eu vou decidir o que vai ser mantido, porque eu posso descobrir nesse meu inventário que eu tenho um monte de coisa que, na verdade, eu não uso e não me interessa, então para que eu vou manter? Decidir, é isso que eu vou guardar? Aí o que eu vou fazer? Eu vou classificar esses materiais de acordo com uma série de critérios. Uma classe de perigo, vou lá me referenciar o meu rótulo, a minha ficha de dados de segurança, né, pensando nas normas, que a Marcela já comentou antes. Vou pensar se aquele produto é ou não controlado, na classe de armazenamento daquele produto. Aí, eu já sei tudo isso, né, o que eu tenho, quais são essas características, eu vou começar a fazer uma série de separações, pensando no que tem que ficar longe um do outro, e eu também vou segregar os meus materiais, aí pensando nas suas classes de perigo, na sua incompatibilidade química, no estado físico, no peso, na classe de armazenamento, e já pensando que eu tenho produtos que têm que estar isolados, quer dizer, eles vão estar num armário trancado, numa sala trancada e assim por diante. Aí eu vou começar a colocar cada frasquinho na sua prateleira. Tá? Para fazer isso, eu preciso de mais uma informação. Será que aquele produto precisa de alguma necessidade especial? É a frio, é longe da luz, é com gás inerte e assim por diante? Então, é mais uma variável aí. Aí, conforme eu vou colocando no lugar, eu tenho que fazer um catálogo, né? Eu vou fazer uma lista disso tudo para que a gente possa depois encontrar, né? Senão você faz e dali uma semana não está mais nada no lugar. Eu tenho que lembrar de manter esse meu armazenamento de maneira adequada. Isso vai significar o quê? Que eu tenho que atualizar a minha lista a cada movimentação. Eu não vou pensar em, não, depois eu vou dizer que eu peguei esse frasco. Porque se depois a gente vai esquecer e não vai mais ter informação, e, né, seja porque tira ou seja porque coloca. E a gente vai precisar manter tudo organizado e, de tempos em tempos, né, refazer esse inventário para ver se de fato ele reflete a realidade e também com aquele olhar de que eu não preciso mais deste produto, né?
porque eu posso, no primeiro momento, falar, sim, eu uso, mas daqui a um ano está tudo bem, ele está lá, bonitinho, mas eu não vou usar mais. Então, eu já me preparo para disponibilizar disso. Tá? Mantendo, né, fazendo tudo isso, mantendo a FDS de todos os produtos. Tá? Só queria chamar a atenção aqui, né, que eu falei, a primeira coisa, eu vou olhar o que eu vou manter e o que eu não vou manter. Não é porque eu não vou manter que eu vou jogar fora de qualquer maneira. E hoje eu estou falando de armazenamento com vocês, né, mas vocês viram na minha apresentação que minha área de trabalho está muito correlacionada à área de gerenciamento de resíduos químicos. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Tá? Se vai, de fato, ser descartado ou disponibilizado, o que for, então isso vai ter que ser uma decisão de todos, e tem que seguir o que tiver de regra para disponibilizar aquele produto. Né? Deixar na porta do colega não vale. Bom, como é que a gente faz isso na prática? Né? Se vocês, há 15 anos, estou montando aqui um laboratório, já começassem a controlar a lista do que está chegando de compras, seria uma realidade, mas não é essa, vocês já têm coisas acumuladas. Então, vamos pensar como é que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar em cada armário que a gente tiver, em cada sala que a gente tiver, em cada prédio que a gente tiver, se tem frasco de reagente para começar a anotar aquilo, o que é a classe de perigo, parará, e, né, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, o que eu vou enxergar ali? Tem o frasco sem identificação nessa hora que eu começo a fazer o meu levantamento? Respondo, né? Tenho. É uma pergunta que você tem que fazer. Você tem frasco com identificação pobre ou duvidosa, tipo a Carmen tóxica, né? O que é que tem lá dentro daquele frasco? Eu tenho algum frasco que está vazando, está deteriorado, está sem tampa, alguma coisa assim, né? Eu tenho um frasco suspeito, que eu olho para ele pode rachar, ou eu já vejo que ele, sei lá, é uma garrafa d'água, mas está lá no meio, tem um produto químico. Tá? Eu tenho produtos com os quais eu não estou familiarizado, quer dizer, eu nunca vi, eu não conheço o nome daquele produto. Então, se eu não conheço o nome, na verdade, eu não sei o que é, não posso nem decidir se o meu frasco é suspeito ou não. Eu tenho produtos que, na hora que eu bato o olho, eu sei que ele é particularmente perigoso? Respondi sim para qualquer uma dessas perguntas. Isso significa que eu preciso de ajuda. Eu não vou fazer isso sozinho, sem fazer consultas para ter certeza que eu vou colocar minha mão em alguma coisa que, de fato, eu possa colocar minha mão. Eu tenho mais perguntas que eu posso fazer, né? Eu tenho opções adequadas para fazer o meu armazenamento? Então, eu tenho armário, estante, um refrigerador especial para produto químico, porque eu estou fazendo inventário para organizar minha casa. Eu faço o inventário e depois volta tudo para o mesmo lugar, eu vou inventariar uma bagunça e não é essa a nossa intenção. Né? Eu tenho equipamentos de proteção individual, eu vou mexer com um monte de produto químico que pode ter uma característica de perigo diferente, que precise de um EPI diferente, e eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho controles de engenharia, né? Se eu estou lá na minha área, eu preciso de uma exaustão, vou precisar manipular isso numa capela, o que for. Eu tenho absorvedor químico específico, né? À tarde o David vai falar mais disso, mas se acontecer alguma coisa na hora que eu estou inventariando, cair no chão, quebrar, como é que eu vou agir? Tem que estar preparado para isso. Eu conheço os perigos dos meus reagentes, eu conheço os riscos de eu estar ali manipulando? Respondi não para qualquer uma dessas perguntas. Vou parar o que eu estou fazendo, vou buscar ajuda para voltar depois preparado para enfrentar essa situação. Tudo bem? Vocês falaram que vocês vão ter aí projeto, né? Verba, papapá. Isso aqui é missão de estagiário? Não, isso é uma coisa que tem que estar muito clara. Quem faz esse tipo de coisa tem que ter experiência. Tá? Se você tiver um armário que tem cloreto de sódio, cloreto de potássio, é uma coisa. Mas você vai começar a fazer, né, mexer com coisas que você não conhece, você precisa saber o que você está fazendo. Tá? Então, nós vamos pensar em segurança quando a gente vai fazer aí, né, a organização do nosso local de armazenamento. Na verdade, o que eu deveria fazer? Antes de colocar a mão em qualquer frasco, ler a FDS, porque daí eu vou saber qual é o meu EPI, eu vou saber qual é o perigo e já tem outras características que vão ser importantes para começar a separar meus produtos. Só vou colocar a mão naquilo que eu conhecer e saber que, olha, eu só colocar a mão, eu só mudar daqui para lá, não me traz nenhum problema.
Só vou manipular as coisas se eu estiver protegido. Nunca vou agitar frasco, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, né? Nunca vai abrir, nem vai cheirar o frasco, né? E esse negócio a gente viu bastante recentemente, né? Não, vamos agitar. Não, pelo amor de Deus. Você não muda os seus frascos de lugar enquanto você está fazendo o seu levantamento, a menos que você já esteja mudando para o local definitivo, porque você pode ter um acidente nisso, e você começa, não, vou começar a amontoar um aqui, o outro ali, e aí é que a bagunça piora, tá? A gente nunca retira etiquetas originais. Vamos voltar aqui e... esses são os principais cuidados. Tranquilo até aqui? Muito bem, então a gente, né, se animou, vamos fazer, vamos organizar, e a gente precisa, de fato, construir o nosso inventário. E aí, existem uma série de programas de gerenciamento de estoque disponíveis, alguns gratuitos, tem aí o top 5, acho, não, já tem 6 aí, né, no Google. Não quer dizer que a gente seja obrigado a utilizar, nem que eles vão ser suficientes para a gente já vai ver o porquê. Vamos começar porque eles não estão na nossa língua e a gente deve ter tudo em português quando a gente faz esse levantamento, né, para você disponibilizar as informações para as pessoas. Quem está lá no laboratório, a gente tem que usar a nossa língua materna aqui, né? Existem programas pagos, então só para conhecimento, mas a gente pode trabalhar com uma simples planilha, tá? Conforme, né, Marcela falou que, né, a gente fala sempre em ter aí uma rede de pessoas que conheçam, que possam melhorar e tudo mais. Então, eu posso dizer que eu sou filha da Marcela, eu fui formada por ela, né, nessa questão. E o que ela disponibilizou para a gente, e que é uma coisa fácil, que a gente pode fazer, está lá no manual também, né? Para a gente fazer esse levantamento e para a gente controlar os nossos estoques, né? Então, uma planilha onde eu vou colocar uma série de informações a respeito do meu produto, não simplesmente sabendo apenas eu tenho 3 litros de metanol no laboratório, aqui como é que é o Labimol. Não. Mas sabendo o que é metanol, quais são os perigos que ele representa, vendo as notas fiscais, já pensando nos produtos controlados também, vendo questões de localização, movimentação e assim por diante. Então, a gente consegue ter uma planilha extensa, mas que vai sempre trazer para a gente qualquer informação no momento em que a gente precisar, tá? Então, o que a gente tem para preencher? E claro que isso pode ser maior do que está aqui, né? A gente vai colocar sempre o nome do produto químico em português. Posso ter em inglês? Posso, mas eu tenho que obrigatoriamente ter em português também. O CAS number, né, aquele número de registro do produto, porque daí aquelas confusões do benzoic acid, ácido benzoico, ou sei lá o que mais, os nomes que estão escritos de maneira correta acabam, porque eu sempre vou somar minhas quantidades pelo CAS. Identificação dos perigos, então a gente tem aqui, né, os pictogramas, as frases H, a palavra de advertência, já está tudo na minha planilha. O grupo de reatividade, aí eu posso colocar fórmula química, fórmula molecular, até estrutural, se eu quiser. O estado físico, as medidas de controle para o manuseio do produto. As necessidades especiais, então se aquele produto precisa ser armazenado a frio. O que mais? Um código para rastrear os frascos, e a gente, para fazer gestão, a gente faz gestão de frasco, a gente não faz gestão pelo nome, né? A gente precisa saber exatamente onde está cada frasco de produto. Vou ter meus campos para a movimentação de estoque, posso anexar ou linkar aí uma série de documentos fiscais, quem é meu fornecedor, o prazo de validade do produto, campo para indicar necessidades de descarte, por exemplo, link para FDS, e vocês podem enriquecer isso como quiserem. Mas algumas informações aí são fundamentais, tá bom? E aí só uma dica, né? Porque a gente começou falando que o armazenamento serve para a gente guardar alguma coisa que a gente vai usar e a gente não sabe quando. Eu achei isso muito interessante, né? A Marcela antes estava falando que esse problema ainda existe em uma série de países, e eu achei mais bacana porque eu vi isso numa apresentação de um americano. Eu falei, gente, os americanos também sofrem, tá? Eu conheci pela primeira vez a expressão reagente grau museu.
E aí eles ensinaram a fazer isso. Então, estamos em 2024, colamos uma etiquetinha 2024, pode botar o mês, se quiser lá. E aí, daqui a 2 anos, quando você fala, vou jogar isso aqui fora, não, imagina, eu uso. Você fala, desde 2024 isso aqui não é utilizado. Tá? Então, só um parênteses aí. Bom, eu vou passar muito rapidamente, né? Vocês já estão com fome, inclusive, né? A gente deve decidir o que deve ser mantido. Eu falei ali nas questões de prazo de validade. Não vou entrar na discussão, só vou falar que existem leis, normas e tudo mais que dizem que a gente tem que respeitar o prazo de validade de um produto químico. Então, depois vocês vão ter apresentação, vocês vão ter referências. Tem alguns slides que não estão aparecendo aqui com explicações mais detalhadas. Tá? Então, existe, não é algo que a gente inventa. E, em contrapartida, existe um movimento para que essa exigência do prazo de validade em relação ao produto químico deixe de existir. É um movimento, isso ainda não está definido. E a gente começa a ver isso em frascos de reagente, que tem lá data de validade não determinada. E em São Paulo, a gente tem uma decisão do nosso órgão ambiental, que é a CETESB. É uma decisão deles, que lançou um guia. Cadê aqui? Um guia técnico de orientação para extensão do uso de produtos químicos, que não está previsto em lei. Tá? Então, não usem isso, porque tem gente que está começando a falar, mas o pessoal da CETESB nem tem nada a ver com vocês. Né? Mas o pessoal falou que pode. Não, é um guia. Então, continuamos errados se a gente está armazenando coisas fora do prazo de validade. A gente só tem que ficar contente que, puxa, tem gente que está se preocupando com isso, porque a gente acaba descartando coisas fora que não precisariam ser. Mas, por outro lado, é uma coisa importante para a gente parar para pensar por que a gente gera tanto resíduo por questões de prazo de validade. Então, a gente também precisa saber gerir melhor o nosso dinheiro e comprar só aquilo que vai usar. Tá? Bom, a gente falou em classificar por classes de perigo e por classes de armazenamento. Marcela comentou questões do GHS, vocês já viram isso anteriormente também. Então, só lembrar que essas classes a gente vai encontrar ou no rótulo do produto, ou na FDS. Encontrou alguma coisa que só tem o nome, né? A gente tem sites aí onde a gente tem acesso às informações sobre os perigos da substância. Então, não é algo do outro mundo para a gente fazer. Tá? E existe também uma maneira da gente fazer a segregação, né, direto pela classe de perigo. Então, a gente encontra fluxogramas com perguntas de sim e não, que vão dizer para a gente, em função lá do nosso pictograma, o que fazer com o material. Então, ele é explosivo? Se eu respondo que sim, eu tenho que seguir determinadas regras. Se eu respondo que não, eu vou perguntar se ele é inflamável e por aí eu vou indo. Tá? Então, a gente não tem tempo para se detalhar. Por enquanto, saibam que isso é factível. Tá bom? Onde eu fico sabendo, né? Perdão, desculpa, a segunda questão que eu tenho que levar em consideração é que eu preciso segregar também por incompatibilidade química, não é só por classe de perigo. Então, eu preciso saber como é que eu descubro incompatibilidade química, e aí eu tenho como fontes de informação, de novo, a FDS, alguns sites específicos, algumas matrizes de compatibilidade e listas completas, não, né? Listas com vários reagentes e a compatibilidade desses reagentes. Normalmente, os reagentes que a gente mais usa em um determinado ambiente, nunca todos aqueles que a gente tem num ambiente como o nosso, com uma diversidade tão grande de produtos. Tá? Então, só lembrar, né, que uma fonte de informação que a gente tem é o GESTES, né, que está lá, que eu posso procurar pelo nome do produto, pelo caso do produto, por fórmula do produto. Então, só para lembrar que a gente não tem como dizer que eu não descobri, são raríssimos os produtos que a gente não encontra algo deles. Tá? E a gente tem lá um campo de hazardous reactions. Ou a gente tem o CAMEL, que acho que vocês também já viram alguma vez, que tem uma maneira da gente procurar também colocando aqui, né? Eu mando procurar um produto químico, eu vou adicionando, eu vou fazendo uma lista com todos os meus produtos para depois decidir se eles podem ou não ficar
numa mesma prateleira. Tá? Então, só lembrando, vocês têm o detalhamento disso depois na apresentação. Posso procurar, se eu não acho produto, por grupo de reatividade. Posso procurar se for uma solução, porque eu vou adicionar água. Então, dá para a gente brincar bastante com isso. Tá? Então, eu clico aqui depois e ele vai me mostrar uma lista com, uma matriz que vai ter lá pontos verdes, amarelos e vermelhos. Verdinho posso pôr um do lado do outro, amarelo, opa, e vermelho, não. E a gente também tem aquela matriz que eu falei do EPA antes, né? Que aí é por classe de produto. E aí eu tenho aqui diversas classes e ela vai funcionar, né, se a gente ampliar ali. Aí eu tenho os meus nomes aqui dos meus grupos. Eu quero saber se eu posso colocar um ácido mineral do lado de um ácido oxidante, um álcool do lado de uma amina e assim por diante. De tal modo que, por exemplo, se eu quero saber se eu posso colocar ácido acético e trietilamina, né? Vamos fazer a separação, é tudo orgânico. Posso colocar na mesma prateleira, eu venho aqui. O ácido orgânico está lá na linha 3, a amina está lá na linha 7, perdão, e eu cruzo essas linhas. E aí eu descubro que naquele quadradinho tem letrinhas. Isso está querendo me dizer que esses materiais são incompatíveis, né? A gente tem aqui no anterior o significado das letrinhas. Então, a H é uma reação isotérmica, o P é uma polimerização violenta e assim por diante. Então, tá rápido, mas é para vocês saberem, existem fontes para a gente descobrir essas coisas, tá? E aí tem as listas. Aqui eu já passei. Tem as listas. E nessas listas eu vou lá procurar pelo nome. E aí eu vejo as incompatibilidades. Mas normalmente é mais difícil aqui, né? Os outros métodos já nos dão direto. Isso aqui existe, por exemplo, na área da saúde, né? Para quem está lá num ambiente de serviço de saúde, tem a RDC. Nossa, acabei de esquecer o número dela, 222. Eu tenho obrigação moral de saber. E aí você tem uma lista de incompatíveis, mas aqui eu vou considerar o quê? Os produtos que são mais utilizados no ambiente hospitalar, no laboratório de atendimento, sai desses os laboratórios com produtos químicos, com pesquisa química mesmo, tá? Mas a gente pode consultar também. E a gente tem receitas prontas também, né? Esse aqui é um exemplo. Que eu faço uma segregação dos meus produtos, por exemplo, também lá começando por orgânico e inorgânico, mas não é porque é orgânico e inorgânico que vai tudo para o mesmo lugar, né? Mas a própria referência já traz para a gente que dentro de um armário de inorgânicos eu tenho que ter 2, 4, 6, 8, 10 repartições nos quais eu vou alocar semelhantes, né, produtos em termos de compatibilidade em cada uma dessa compartição. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar os inorgânicos que ele chama de 10, que tem arsênico, fósforo e assim por diante. Ou no 8, que são os boratos e cromatos. Aí eu vou ver o meu produto, onde ele se encaixa e coloco ali. Isso é bom quando a gente tem um número pequeno de reagentes. Quando a gente tem grande, não é tão fácil. E assim como é feito para inorgânico, é feito para orgânico. Então, uma receita pré-pronta. Tá? E aí a gente precisa saber, na verdade, né, se é um inorgânico 10, um orgânico 3, e também tem uma fonte de referência para isso, que eu vou lá, coloco o nome do produto, vou ver as informações sobre o produto, e isso vai trazer para a gente as informações para a gente voltar naquele armário. Tá? E é possível armazenar também, pensando na questão de classes de armazenamento. Tá? Então, a gente encontra matrizes como essas, que vai olhar para os produtos, pensando aqui nos pictogramas de HS, nos pictogramas de transporte, e fazendo um cruzamento que nem naquela do EPA, né? Eles uns com os outros, e vamos ter as regiões vermelhas, que esses materiais não podem estar junto, as amarelas com restrições, e a verdes, que eu posso armazenar conjuntamente. Tá? Para eu saber classe de armazenamento, né? Se a gente pegar nossa FDS, não tem.
A gente pode usar, então, esses sites de busca que a gente comentou antes. No caso lá do Gestes, eu coloco o nome do meu produto, mando buscar, e aí vai aparecer aqui uma classe de armazenamento 3, que é substância inflamável líquida. Se eu voltar aqui, eu vou lá procurar onde está o 3. Tá? Opa! Então, isso é o que a gente tem de ferramenta para conhecer o que a gente tem ali de produto químico e começar a separá-los. Tá? E aí a gente tem uma série de boas práticas que a gente deve seguir, que isso que eu comentei, né, que se eu pegar o checklist lá do manual que a Marcela mostrou para vocês, a gente já vai poder olhar ali, né, e falar, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para o outro. E aí eu tenho, então, coisas que eu posso fazer e coisas que eu jamais poderei fazer. Então, a gente comentou lá de inventariar, decidir, classificar e separar. Agora eu vou, de fato, colocar o meu frasco lá na minha prateleira. Tá? Então, para eu pensar nisso, eu tenho que pensar em boas práticas. Então, como é que eu ponho as minhas prateleiras? Né? Como é que é o meu armário? As mais elevadas não podem estar em altura superior à altura dos olhos. E aí, qual é a altura dos olhos? Né? A gente brincou aquela hora que a gente estava de escadinha aqui, então a altura dos olhos do David, não lembro quem que era mais baixinha aqui. A gente trabalha aí com 1,5 m. Né? Aí eu tenho uma questão de a gente ter anteparos, para se o frasco não escorregar para frente. Elas têm que aguentar o peso dos frascos, né? Aquilo que a gente mostrou naquela foto, que tinha lá vários latões de 20 litros numa superfície de madeira. Elas têm que ser confeccionadas com materiais compatíveis com os produtos que estão sobre elas. Se acontecer alguma coisa, se derramar, começar a reagir, ou se o vapor começar a atacar, isso vai ser um problema. Elas não podem ser forradas com papel ou com outro material combustível. Então, isso aqui é um exemplo. Eu acho que aqui não tem 5 centímetros, gente, mas estava lá na referência. Tá? De um anteparo, simplesmente para o produto não escorregar para frente. Tá? Aí, em relação às estantes, também eu tenho que pensar que elas têm que estar fixadas, ou elas são levemente inclinadas para trás, levemente, senão cai tudo para trás, né? Mas para evitar, de novo, que na hora que você manipule não caia para frente. Eu preciso ter espaço livre entre os meus frascos, os meus locais têm que ser frescos e bem ventilados. Eu só vou colocar lá no meu local de armazenamento produtos devidamente acondicionados e rotulados. E por devidamente acondicionado, entenda-se que eles têm que estar com tampa, tá? Sempre sobre um contentor secundário, por exemplo, uma bandeja, de um material que também não reaja com o produto e de um volume compatível, né? Se eu colocar um frasco de 4 litros em cima de uma bandeja, sei lá, que contenha 1 litro, se aquele frasco estourar, obviamente, a coisa vai derramar, tá? Então, a gente tem isso aqui assim de exemplo, né? Os produtos distribuídos nas bandejas, dentro dos armários. Só coloco na mesma bandeja aquilo que for compatível. Né? A mesma coisa aqui, eu já tenho as estantes com as bandejas, ou a gente simplesmente compra as bandejas e aproveita os armários que a gente tem, porque essa é a nossa realidade. Tá? E aqui, só para pensar, esse aqui é em homenagem à Kátia, tá? Na questão de distribuição de frascos, né, com esses espaços que a gente precisa ter para movimentar reagente, e voltando na importância, né, que a Marcela estava falando, de você ter pessoas de diferentes formações, de diferentes olhares, para montar o seu checklist, para fazer o seu checklist. E isso aqui é um caso que aconteceu com a gente. Né? A gente está passando aí por uma fase de N mil problemas, e um dos problemas que a gente está enfrentando é, não, vocês precisam reorganizar o espaço de vocês. Eu quero que vocês, e quando eu falo vocês, é vocês responsáveis pelo estoque de reagentes da instituição. Eu quero que vocês ocupem o menor espaço possível. Tá? Então, tem inventário, tem tudo, não, mas a área está muito grande. E aí, então, uma arquiteta nossa falou, então eu vou propor uma área adequada para vocês. E aí ela fez uma conta, tá? Uma prateleira com essa característica
pode receber quantos frascos? Aí ela foi, fez umas pesquisas na internet, tipo de estantes que existiam, tipos de frascos que existiam, diâmetros dos frascos, e fez a seguinte conta. Numa prateleira eu posso colocar 4, 3, 6, 8, 32 frasquinhos. Daquele tamanho, se for de um tamanho maior, posso colocar um pouquinho mais. Deixa um espacinho entre eles. A gente não é supermercado, né? Eu não tenho uma prateleira de extrato de tomate. Eu tenho uma prateleira na qual eu vou colocar produtos que são compatíveis entre si, que eu chego à conclusão que eles podem estar do lado do outro, mas não é sempre o mesmo, né? Às vezes não é o mesmo fabricante, não é a mesma especificação, pode até ser uma prateleira só de acetona, mas eu tenho acetona PA, acetona não sei o que, acetona não sei o que lá. E aí, quando eu vou pegar esse frasco, cadê o frasco da acetona PA? É o último lá naquela ponta, e eu vou ter que tirar diversos frascos do lugar. Então, solução do ponto de vista do arquiteto, está perfeito. A nossa cara, quando a gente viu, a gente falou, gente, essa coisa foi a coisa mais fofa que eu vi na minha vida, de fato. Alguém se preocupando em fazer um estudo, mas não vai funcionar, porque eu tenho várias coisas diferentes. Tá? Então, pensem nisso também. Tem que ter espaço para movimentar, além do espaço para arejar as substâncias. Tá bom? A Kátia nunca faria um negócio desse, porque ela tem uma ótima vivência com produto químico. Que mais? Né? A gente tem mais boas práticas aí, correlacionadas à sinalização dos produtos, sinalização da classe de perigo dos produtos no meu local de armazenamento, né? O controle e o monitoramento do acesso de quem entra no local de armazenamento, a utilização de refrigeradores, freezers, o que for, ou armários adequados àqueles produtos que eu tenho para armazenar, a fazer a minha atualização de listagem de produto, a inspeção periódica de tudo, né? Da parede, do chão. Então, tem ponto de umidade, vejo água no chão, tem uma parede que está quebrada, tem ferrugem, tem uma embalagem que está sendo atacada, pensando em tudo isso, né? Eu tenho aí programas de manutenção preventiva, já tenho dinheiro reservado se eu precisar de uma corretiva. E por aí a gente vai, tá? Então, esse é um exemplinho nosso também na sala de reagentes. A gente tem lá os pictogramas, vocês veem que a variedade aqui é grande, né, de tudo que a gente tem lá dentro, tá? Meu local tem que ser limpo, né, tem que estar adequado, eu vou respeitar meus prazos de validade. Se eu tenho alguém cuidando daquilo, e se alguém não está na mesma sala que os reagentes, e por aí vamos. Vou passar um pouquinho mais rápido, né? Vou separar aqui líquidos de sólidos. Tudo que for mais perigoso, mais pesado, eu ponho mais próximo do solo, sempre pensando que se cair no chão, né, se estourar um frasco, eu quero que esse material se espalhe o menos possível. Então, eu prefiro que algo sólido esteja em cima, porque se cair, ele esparrama menos. Né? E claro que isso está correlacionado ao tamanho do frasco. Eu posso ter uma substância extremamente perigosa num frasco desse tamanhinho. Então, não tem por que ela estar lá embaixo. Tá? Então, a gente tem aí uns quebra-cabeças para o nosso dia a dia. Tá? E a gente, além dos que a gente faz, a gente tem também os que não faz. Tá? Então, qual é a importância de eu lá fazer a minha inspeção e fazer a minha inspeção sabendo que eu estou inspecionando? Né? Então, um exemplo que a gente tem é de éter isopropílico, que ele é inflamável, com o passar do tempo ele se transforma em peróxido de isopropilo, o peróxido é explosivo. Então, eu vou lá na FDS dele, está escrito que ele é um líquido. Né? Isso vale para a hora que eu vou fazer o meu inventário e vale depois para quando eu estiver olhando, né, fazendo aquela reinventário. Eu chego lá, ele não está líquido, mas está sólido, alguma coisa está errada. Eu vou checar o que poderia ser, e no caso aqui é que aquilo que era inflamável se transformou num explosivo. Eu não vou botar a minha mão aqui porque é um explosivo. Eu vou ter que notificar e as pessoas, né, vou ter que ter pessoas preparadas para ou lidar com a situação ou para contratar quem lide. Tá? Aí a gente precisa saber também, né, onde é que vai estar a dica. Se tem que estar no escuro, na geladeira e assim por diante. A gente tem algumas referências, por exemplo, de novo, no GESTES, né, ou no rótulo do produto, ou na FDS no campo 7 e outros sites de busca também. Então, aqui fala, ó, peróxido de benzoíla, temperatura máxima de armazenamento 25, temperatura recomendada de armazenamento de 2 a 8, dá para ter
peróxido de benzoíla aqui? O local de armazenamento de reagentes de vocês é refrigerado? Eu não estou vendo nenhum sim, nenhum não, gente. É, Kátia? Não. Então, vocês não compram nada que tenha ponto de ebulição abaixo de 42 graus, é isso? Tem bom. Tá. Mas aí, por exemplo, a geladeira é adequada para... Desculpa, eu não entendi. Eu não conheço a marca. É para produto químico. Tá. Então, aguenta a prova de explosão, tal. Tudo que está lá dentro precisa ficar lá dentro? Pois é, então esse é um outro ponto. Tudo que está lá dentro pode ficar lá dentro? Tá, isso é uma coisa importante. Mas, mesmo assim, existem materiais que a gente julga que precisa de refrigeração porque tem um ponto de ebulição baixo. Não é recomendação do fabricante. E um exemplo é o THF, se eu não me engano, que dependendo do THF que você compra, vem como estabilizador. E esse estabilizador é líquido à temperatura ambiente. Se você coloca na geladeira, ele é sólido. Se você resfria, ele fica sólido e ele não age como estabilizador. E você acha que você tem um produto estabilizado e não tem. Então, a gente tem que estar sempre alerta, porque às vezes não é o produto, mas aquela especificação do meu produto pode ou não pode estar refrigerado. Tá? Mas eu aqui juro que eu não consigo imaginar vocês trabalhando com éter etílico, mas tudo bem. Ou vocês têm um laboratório cheiroso, né? O cheiro injeta. Enfim, é a mesma coisa que aquele que a gente viu antes na foto. Está escrito que é para manter úmido, então eu tenho que estar no local onde ele vai ficar úmido. Tá? Ou tem um outro aqui que além, né, não paro na primeira, está escrito que ele tem que estar armazenado de 2 a 8 graus, protegido de umidade e sob um gás inerte. Então, ler todas as informações para aquele produto. Bom, a gente tem uma lista de coisas que a gente não pode fazer. A gente jamais organiza por ordem alfabética, por ordem aleatória ou apenas por classes químicas, né, como a gente já viu nas fotos. A gente não organiza por tamanho, por formato, parará. Jamais diretamente no chão, deitado, empilhado, dentro de caixa, em especial caixa de papelão. E por aí afora. Acho que isso a gente cobriu quando a gente viu as fotos e falou, não, isso não pode fazer. Tá? É importante lembrar que a gente não armazena reagente durante a realização lá do experimento na nossa capela ou na nossa bancada. Você tem aquilo, você já separa a quantidade que você vai usar, monta o seu experimento e leva para longe, porque você pode ter tanto um risco, né, de acontecer alguma coisa no seu experimento e acabar incorporando o que está lá no seu local de trabalho que você não está usando, e o contrário, né, de repente um frasco estoura, você está na frente trabalhando e vai ser atingido por aquilo. Tá? Tem aquelas regras básicas que a gente aprendeu lá na maternidade, mas que a gente esquece, do tipo comida, bebida não vai na mesma geladeira, não vai, né, no contrário também, se é reagente, não fumo, e aquelas coisas bem básicas assim que a gente já aprendeu, mas esquece com frequência, né? Nunca coloco, por exemplo, a sobra de um reagente no frasco original. Separei demais do que eu ia pesar. Vou lá e coloco de volta. Mas, além de eu ter separado demais, sei lá, minha espátula estava contaminada. Só de fazer isso já pegou umidade, é um reagente que reage com água. Então, isso, depois que eu ponho no frasco original, eu posso... A pior coisa que pode acontecer é eu perder o conteúdo daquele frasco. Mas... também posso ter reações indesejadas e, de repente, aquele frasco estourar. Tá? Então, acho que essas são regras básicas que a gente, de fato, aprende lá no primeiro ano, na faculdade, e a gente não pode esquecer jamais. Tá? E, de brinde, né, a Marcela tem lá, no manual dela, também a questão da separação por classe de armazenamento. Eu não estou conseguindo percorrer aqui também, né? Mas, de novo, com pictograma, e ela vai dizer a condição, o tipo de armário. Então, cola hoje a gente tem de monte, tá? Vou perguntar se meu produto ele é explosivo, oxidante, inflamável, e a gente vai tendo os caminhos aqui, tá? A gente não tem desculpa mais para errar.
Existem normas específicas que a gente não pode esquecer para armazenamento de explosivos, para armazenamento de inflamáveis, então elas também têm que ser levadas em consideração. E para a gente pincelar a questão dos cilindros, a gente tem que pensar que eles têm que estar na área externa, ela tem que ser ventilada, ela tem que ser coberta, ela tem que ser sinalizada. É um produto químico que eu tenho lá dentro da mesma maneira. Vocês chamam cilindro de gás só de cilindro? Vocês não conhecem outro nome para cilindro? Não, eu aprendi, quando eu aprendi, não aprendi cilindro, era torpedo. Tá? Torpedo de nitrogênio, torpedo de o que fosse. Por quê? Porque ele é um torpedo. Se acontece alguma coisa na ponta dele, ele sai voando como torpedo e ele mata, estoura tudo que tiver na frente. Tá? Então, fora, você não vai querer que aquela está preso com a corrente, mas sei lá, caiu por alguma razão, teve um tremor, teve qualquer coisa. Aquilo vai sair voando, quebrar a tampa, e você não quer que isso aconteça, né? Eles têm que estar identificados na vertical. Se eles não estão na linha com os seus capacetes, estão fora, eles continuam presos por correntes, eles estão segregados, tanto por compatibilidade como dos cheios e dos vazios. Lembrar, a gente falou em linha de gases e válvulas, tem que ser compatíveis com o produto. Tá? A coisa mais comum de acontecer, que leva a acidentes pavorosos, é eu aproveitar a minha linha de gás para um outro gás e não para aquilo que ele foi projetado. E aí o que acontece? O que você coloca agora reage com a tua linha de gás e um dia aquilo começa a vazar. E a gente não está falando de oxigênio, de nitrogênio, mas a gente está falando de coisas extremamente perigosas que vão levar alguém à morte. Tá? Então, além disso, eu tenho que fazer inspeção frequente. Da mesma maneira que eu faço inspeção lá no meu local de armazenamento de reagentes, eu tenho que fazer inspeção no estado do cilindro e no local de armazenamento do meu cilindro. E aí eu vou perguntar para vocês não precisam responder, só pensar qual foi a última vez que vocês foram olhar para o local de armazenamento de cilindro de vocês. Bom, eu diria que se esta apresentação tivesse ocorrido uns 20 dias atrás, eu terminaria aqui. Mas a gente tem novidades. Então, a gente está falando de boas práticas. Vocês não me viram citar normas, nada disso, a não ser para algumas coisas específicas. Tá? Então, as nossas boas práticas, elas não deixam de existir, jamais, mas agora nós temos no Brasil uma norma de armazenamento de produtos químicos. Tá? Então, a gente tem que seguir a norma. A norma não está citada em lei ainda, né? Ela acabou de sair e tal, mas a gente tem uma norma, a gente deve pensar nesta norma. Tá? Então, a gente tem a ABNT 17160, ó, saiu 7 de outubro de 2024, está fazendo mêsversário, é isso? Tá, eu falei para você. Então, mêsversário, devia ter bolo, mas vamos lá. Aplicável ao armazenamento de produtos químicos perigosos embalados, fracionados, tá? Então nos potinhos, bem como as atividades de armazenamento e de movimentação dentro dos armazéns e o armazenamento temporário de produtos químicos perigosos. Quando a gente, instituição de ensino e pesquisa, fala que, olha, pessoal, tem uma norma de armazenamento, tem uma norma de rotulagem, tem uma norma de sei lá o que normalmente as pessoas que trabalham nessas instituições falam? Não, antes de matar. É norma de resíduo. Não? Vocês são felizes? Não está escrito universidade aqui. Não está escrito instituição de ensino e pesquisa aqui. Isso não se aplica a nós, isso é para a indústria. Tá? Normalmente é isso que vem. Então a gente vai aprender, ou precisa aprender, a se enxergar em normas. Tá? Então, a norma começa... Né, ela falou aqui, perdão, ao que ela é aplicável, ela tem uma lista de coisas aos quais elas não se aplicam, que vai falar tipo de material, tipo material radioativo, infectante, papá, mas não está escrito que não se aplica à instituição de ensino e pesquisa. Tá? E
ela vai falar, eu não vou ficar lendo os detalhes da norma, tá? Mas é para a gente ter noção de que essa norma existe. Ela vai trazer termos e definições, como qualquer norma, e a primeira definição que ela tem é o que é um armazém. E, na verdade, por isso que eu adotei essa palavra, que normalmente a gente não fala em armazém, mas por isso que eu adotei essa palavra lá no início. E ela vai dizer que armazém é um espaço físico em que se depositam matérias-primas, produtos semi-acabados ou acabados, à espera de transferência ao ciclo seguinte da cadeia produtiva. Ah, eu não faço cadeia produtiva não, né, gente? Vamos continuar. No contexto dessa norma, são prédios, áreas ou salas em prédios ou áreas externas cuja finalidade é armazenar produtos químicos perigosos. Ah, mas eu só armazeno produto químico onde? Lá naquele armário embaixo da pia do meu laboratório, não é tudo isso. Aí termina falando que os contêineres ou armários também podem ser considerados armazéns, entre outros. Pode ser que tenha muita discussão daí, tá? Mas a gente precisa olhar e precisa, na verdade, entender que ela não está ferindo nada do que eu falei até agora. Conforme eu falei, se eu viesse aqui um mês, eu ia falar até ali. Tá? Aí ela vem, né, com a questão da classe de armazenamento também, e ela vai associar a classe de armazenamento com frases de perigo específicas. Ou seja, está indo lá para o GHS, que foi o que a gente já usou antes para fazer as nossas classificações. Tá? Aí ela vai dizer o que é frase de perigo, de novo, falando o que está lá no GHS, vai dizer que é frase de precaução, ela vai definir o que é incompatibilidade química, que, na verdade, eu não defini aqui, porque eu vim com a expectativa que vocês já saibam o que é, mas é aquilo, botei uma coisa que age com outra coisa, uma do lado da outra, é história, né? Tem definições, né, porque ela se aplica a perigosos, e aí a gente faz um parênteses depois, porque não perigosos deveriam estar aqui também, porque o não perigoso pode ser incompatível com perigoso, mas eles não colocaram. Então, ela vai definindo tudo isso, e aí vamos lembrar, preciso saber as minhas classificações, essas são as fontes, a gente já falou antes, eu vou olhar lá, a norma está nos mantendo no mesmo lugar. Depois ela vai dizer o que é rotulagem, na hora que ela vai falar que é rotulagem, vai dizer que eu tenho lá as informações escritas, impressas ou gráficas relativas a um produto químico. A gente já falou, é NR26, é 14725, não mudou nada. Tá? Vai definir o que é segregação. E aí, depois que ela tem todas essas definições, ela vai trazer uma série de medidas gerais de proteção à saúde, de proteção à segurança, de segurança e de proteção ao meio ambiente. Tá? Então, eu vou ter o quê? Algumas condições para ter uma sala, para ter um armário, para ter, sei lá, uma prateleira que seja, e vai me exigir coisas do tipo organização de fluxos de trabalho, então, quem é que pode pegar, como pega e tudo mais. Fornecimento de equipamentos relacionados ao armazenamento de produtos químicos, então não vou armazenar de qualquer maneira. Vai me exigir aqui medidas razoáveis de higiene, medidas de prevenção de liberação não acidental, né? Então eu ter contenções e assim por diante. Vai exigir que eu tenha recursos para prevenir aí perigos. E vai ter uma parte que eu acho que é o que está mais correlacionada a gente, que fala no armazenamento conjunto, porque parte da norma ela é muito simples, porque, de fato, né, quem constrói isso, e vamos lembrar que norma no Brasil a gente não cria, né? A gente traduz, e ela vem de uma norma alemã, que tem uma visão muito de planta industrial, no qual o cara vai armazenar poucos produtos em grandes quantidades. A gente tem muitos produtos em pequenas quantidades, e ela vai fazer sempre uso desse termo aqui de armazenamento conjunto. Tá? E isso é o que se aplica a gente. Nós vamos ter várias coisas, não são vários frascos de acetona junto, mas é de acetona, de etanol, metanol, blá, 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 que eu vou querer colocar numa mesma área. Tá? Ela vai pedir um inventário. Não foi a primeira coisa que a gente falou que tinha que ter? Ela está fazendo exatamente a mesma coisa, e ela vai dizer o que tem que ter nesse inventário, que está lá na coisa para a gente que a gente trouxe para vocês. Tá?
Que mais? Ela vai falar em armazenar na embalagem original, na rotulagem segundo a 14725, que eu não posso fazer uso de embalagens que possam aí me levar a acidentes, por exemplo, de gêneros alimentícios, de medicamentos, que eu não posso armazenar em local que vai representar, um risco de acidente para o meu trabalhador. Então, aquilo lá em cima que pode cair na cabeça dele, ou na hora que ele for tirar lá, ele pode se machucar, ou no chão, numa passagem, assim por diante, não pode. De novo, não está ferindo o que nós comentamos antes. Que mais? Tá? Pensar sempre no armazenamento correlacionado à questão de saúde e segurança do trabalho. Vai falar que não pode ter fonte de ignição se o material é inflamável e vai trazer algumas especificações em relação a isolamento, em relação à quantidade do produto que eu posso ter armazenado num determinado local, em função ou das frases H ou da classificação de transporte daquela substância. Tá? Então, você vai ler várias vezes aqui tem parará. Se eu tiver aqui, vai uma P405, armazena em local fechado a chave, esses produtos têm que estar fechados a chave, que estão lá classificados pelo GHS como tóxicos agudos, cancerígenos. Isso é a mesma coisa que estava lá na nossa boa prática. Tá? Que mais? Tem que estar lá de forma segura e organizada. Né? Nós comentamos isso. Não só colocar as coisas de forma organizada, mas também eu vou operar aquilo de forma organizada. Não é um entra e sai de quem quer. Né? Tem uma sequência para tirar, para anotar que aquilo saiu, uma sequência para colocar de volta no lugar, assim por diante. Tem proibições daquelas que a gente comentou, que a gente aprende quando nasce, que não pode fumar no armazém, que você não pode colocar bebida, comida e assim por diante. E aí a gente está falando então, que o armazenamento tem que ser feito de forma segura. O que significa isso? Que eu vou usar instalações, né, ou vou projetar instalações, eu vou adotar armários, refrigeradores projetados para tal. Então, a gente comentou antes que se eu for usar uma prateleira, uma estante, ela tem que ser compatível. Então, normalmente, as que são compatíveis com produtos corrosivos são as cobertas pintadas, né, revestidas, o melhor termo, com epóxi. Ou tenho lá os armários para corrosivos, né? Tenho essas para refrigeração que são específicas para produtos químicos. Ou eu tenho lá os meus armários para inflamável, que dependendo da classe eu também tenho as cores diferentes, ou essa aqui que eu vou isolar os meus tóxicos conforme a norma, e assim por diante. Tá? De tal maneira que a gente deveria ter no nosso laboratório alguma coisa com essa carinha. Né? Eu tenho o meu armário, né? Vamos pensar que a gente tem poucos produtos, eles estão lá, todos bonitinhos, segregados, eu tenho uma contenção, não posso colocar do lado, vou separar o máximo possível. Então, continuar a manter isso aqui. Né? E em relação à forma organizada também, isso aqui é pós-Marcela. Né? A gente tinha laboratórios na instituição que estavam bastante desorganizados. Então, o armário está ruim, é velho. Não sei se tem 50 anos, tem um pouco menos pela cara dele, mas já está bastante deteriorado. Hoje, a gente não consegue mexer nisso. Isso é uma coisa que demora mais tempo. Mas a gente consegue fazer uma reorganização, separar por compatibilidade, assim por diante. E ter tudo bonitinho, identificado. Então, vai ser de hoje para amanhã? Não, mas vai fazendo. Aí vai ter a hora que a gente vai chegar nos armários. Alguns locais já têm os armários adequados. Tá? Mesma coisa aqui num outro laboratório. Então, cada um foi arrumando a sua casa. Nem todos, né? A gente teve a surpresa daquele armário de 3,5 metros de altura. Tá? É bonito, lindo, né? E teve competição para quem ficava com o armário. Eu falava, gente, quem vai querer guardar alguma coisa? Mas esse aqui é um exemplo nosso lá também de organizado. A gente tem lá o armário. É o armário ideal. Não, os produtos que estão aí, na verdade, não atacam esse armário, mas ele é projetado para escritório. Troquei os armários? Não. Mas lá na frente deles, eu tenho o rótulo de todos os produtos, eu tenho a lista do que está lá e tenho também a compatibilidade dos produtos. Então, eu já sei como é que aquilo está
organizado lá dentro. E está separado quando não é compatível. Então, aqui, por exemplo, eu tenho cada um no seu dessecador. Eu sei que esse aqui do acetilferroceno, ele tem que estar nesse espacinho do acetilferroceno. Não posso botar na de cima, nem outras. Ou ainda, né, a gente pode fazer uso desse tipo de marcação para organizar e para manter organizado, porque organizar parece difícil, mas manter organizado é pior. E aí, lá no laboratório, a gente tem aqui, grudadinho no frasco, a etiquetinha colorida, e esse aqui volta para cá. Tá? O que mais que a norma fala? Ela fala em qualificar o trabalhador. Na verdade, é qualificar todo mundo que está naquele ambiente que vai fazer uso daqueles materiais no dia a dia. Então, eu preciso treinar todo mundo, eu tenho que entender, eu preciso saber que o meu produto volta para esse lugar. Eu tenho a questão de medidas aí de alerta em situação de emergência. Eu preciso treinar todo mundo também, para saber o que fazer, caso derrame alguma coisa, quem chamar, como agir. Tá? A norma vai falar em qualificação e em distribuição de EPI para as pessoas que estão manipulando o produto químico. Tá? E aí tem algumas especificações que dependem do gás e tudo mais. Então, aí cada um vai ter que olhar e ver o que se adapta à sua realidade. Lembrando que ele sempre vai fazer referência às frases H. Então, se eu tenho as frases H no meu inventário, minha vida aqui está facilitada. Tá? Vai falar em medidas de higiene, que eu tenho que adotar também, junto à minha área de armazenamento. Eu tenho que ter aí medidas de primeiro socorro já colocadas para quem vai atender, para saber o que tem que ser feito. Fala na necessidade de inspeções, que vão desde o frasco até a instalação como um todo. Fala de alguns requisitos específicos para uma série de produtos. Não pergunta, não sei exemplificar nenhum, mas, de novo, eu tenho que ver se os meus produtos se enquadram em alguma dessas frases. Se for, eu preciso descobrir qual é a minha necessidade específica em relação, principalmente, à distância, ele vai trazer, e também em relação à quantidade máxima que eu posso ter em cada local. Então, eu fiz o meu inventário, eu vou olhar minhas frases H, vou ver se elas estão aqui. Se elas estiverem aqui, eu vou falar, opa, para essa frase H, a minha sala tem que ter essas características. Tá? Aí tem uma série de questões relativas à contenção também do local de armazém. E aí a gente tem que, de novo, pensar. Eu não vou ter uma área grande, eu vou ter um armário. Então, eu vou trazer isso para a minha realidade. Fala em restrição de acesso. Tá? Isso é super importante para evitar acidentes de desvios de materiais e assim por diante. E ela vai sempre, né, porque ela vai trazer um jeito da gente fazer essa segregação. E ela vai fazer uso sempre das classes de armazenamento. Então, aqui a gente chegaria no suprassumo da norma. Tá? A norma ela vai levar em consideração sempre a incompatibilidade química dos produtos perigosos, conhecendo lá a sua classificação. O que eu vou usar para isso? A FDS e o rótulo de transporte. Tá? A gente normalmente não está acostumado a olhar para rótulo de transporte, mas isso vai ajudar a gente aqui também. Aí a gente vai dividir os nossos produtos em classe de armazenamento em função das frases H e da classe de transporte. Tá? Vou achar uma classe de armazenamento para o meu produto. A gente já vai ver como. E aí, eu vou fazer a separação lá em função do tipo de material que eu tenho e por aí nós vamos. Tá? Então, a norma traz para a gente algumas... são anexos e listas. Tá? A primeira coisa que ela faz é dividir os produtos químicos em 25 classes de armazenamento diferentes que vão ter esses nominhos aqui. Tá? Sei lá, uma 5.1b, substâncias oxidantes. Então, eu tenho que ver se o meu produto está lá em alguma daquelas frases H. Se tiver, eu vou na linha, eu já sei quem é ele. A gente não usa essa tabela aqui para isso. Essa aqui é só para a gente conhecer quais são as classes. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Aquelas matrizes que a gente já viu, só que considerando agora que, pela norma, estão separadas por frases H ou
pelo rótulo de transporte. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber se determinado produto de uma determinada classe, né, as classes estão nas linhas e se repetem nas colunas, eu quero saber, sei lá, se o 6.1b é compatível com o 4.1b, eu brinco de batalha naval lá na minha matriz, cheguei numa zona vermelha, incompatível, não posso guardar um do lado do outro. Tá? Ela tem várias áreas aqui amarelinhas. Tá? Então, normalmente, essas áreas amarelas, quer dizer que não é compatível, não é uma situação drástica, mas você tem que ter uma preocupação. E quem vai decidir, então, se isso pode ficar ou não junto, normalmente eles dão aqui uma restrição que um responsável vai ter que analisar e dizer, ok, isso fica junto. E ainda tem também algumas condições de construção para você colocar esses materiais numa mesma área. Tá? Tem uma parte só de cilindros, que vai falar exatamente aquilo que a gente falou no slide de cilindros. Tá? Colocando as suas classes e tudo mais. Tá? E ela vai trazer um anexo que vai dizer como é que eu descubro qual é, né, se meu produto é C1, 6.1, 5 e assim por diante. Então, eu tenho essa divisão em classes, eu vou olhar lá os meus rótulos, né, o que eu tenho de pictogramas, e eu vou olhar, espera lá que ele vai aparecer aqui. Eu só queria que ele aumentasse, mas vamos tentar trabalhar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou me perguntar, é uma substância classificada como perigosa? Eu vou ver isso no rótulo no FDS. Aí eu vou olhar as frases H ou os rótulos de transporte. Cada vez que eu cheguei aqui a um H200 ou H205, quer dizer que ela é explosiva, eu já classifiquei como classe 1, vou lá na minha matriz, na classe 1, para ver se ele é compatível com o outro. Tá? Então, eu vou caminhando, acho que são umas 6 páginas, mas só respondendo a perguntas de sim e não. Então, na verdade, a gente, com o tempo, já vai estar acostumado, né, a associar o pictograma com a classe. E também existe uma expectativa que as FDS comecem a trazer essas classes que não obrigatoriamente elas têm. Tá? E aí, ela vai trazer um detalhamento para algumas frases H, né, que a gente tem que adotar, dependendo da quantidade que a gente tem que armazenar. Então, ela vai trazer uma tabela que vai me dizer se a classificação do meu produto, por exemplo, ele é um tóxico agudo oral na categoria 1, 2 ou 3, isso vem lá do GHS, ou seja, se ele tem alguma dessas frases, eu tenho uma quantidade limite para armazenamento que eu posso ter fora ou dentro do meu local de armazenamento lá, tá? Então, até 50 quilos. Até 50 quilos é uma quantidade e acima de 50 eu vou ter que ter outras precauções. Tá? A nossa expectativa é que num laboratório a gente não tenha que cair lá naquelas acima de 200 quilos. Né? A gente tem esse problema. Vocês não têm um local de armazenamento central, então, para vocês, isso provavelmente vocês vão conseguir resolver seguindo o fluxograma. Tá? Bom, incrivelmente, viu? Eu não falei tanto assim. Eu queria agradecer pela atenção de vocês. Eu espero que tenha ficado claro que boas práticas e normas não está mudando. Eu acho que só dá mais força para a gente para falar, olha, tem uma norma. A gente vai ter um pouquinho de dificuldade no começo de entender a norma. E... Só um segundo. Eu não estou aqui agradecendo a vocês sozinhas. Tá? A Kátia conheceu a gente em 5, mas o David, que não está na foto porque ele veio também, que somos os filhos da Marcela, o Arthur é o neto da Marcela, porque ele não fez a formação com a Marcela, ele fez formação com a gente. Então, estamos aqui todos
representados, tá? Agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui, por esses 2, 3 anos já de convivências e trocas, observando o crescimento de vocês, que vai ser... Gente, eu vou engasgar aqui agora. Que vai ser sempre crescente. E, David, falei para eles, vocês não estavam aqui, a gente espera em breve tê-los lá para contar como eles cresceram, né? Certo? Então, obrigada, gente. Obrigado, professora.